estou aqui com a Sônia Judas, Prazer. minha amiga e terapeuta floral, professora também, para conversar um pouquinho sobre os florais de Bach. Eu já estou com o meu aqui, que a Sônia sempre me ajuda, né? E, Sônia, primeiro, né, para a gente entender um pouco melhor, quando a gente está tomando floral, o que tem nesse vidrinho? Puxa, Mari, que pergunta, hein? Olha lá. Gente, então, em primeiro lugar, agradeço, Mari, pelo convite. Esse convite para me permitir falar sobre a terapia floral, que é uma coisa que eu adoro, né? Então, vamos lá. Quando o Dr. Bach buscava algum elemento da natureza para tratar a natureza humana, como ele já havia trabalhado com homeopatia, então ele percebia que a cura estava na natureza. Então, um belo dia, ele, depois de já conhecer muito bem as plantas, as flores e tudo mais, ele, caminhando pelos campos, ele encontrou uma flor que ele já conhecia bem, e ele se encontrava num estado de muita impaciência. Ele olhou para aquela flor que se chamava Impatiens, e aí ele viu uma gota de orvalho. Então, ele tomou a gota de orvalho da flor chamada Impatiens. E, naquele momento, ele sentiu, ele percebeu nele um alívio, um estado assim de relaxamento, como se aquela impaciência tivesse se diluído. Então, ele percebeu que ali, naquela gota de orvalho, estava contida a essência vibracional da flor. Mas ele não podia engarrafar gotas de orvalho. Então, ele desenvolveu o processo que é o seguinte: ele percebeu quais eram os elementos envolvidos. Era a flor, a água, que era a gota de orvalho, e o sol, porque o orvalho se forma a partir dos primeiros raios de sol que começam a condensar aquela umidade da noite e ficam depositados nas flores. Então, ele falou os três elementos: a água, o sol e a flor. Então, ele pegou uma vasilha de cristal, utilizou a água pura da fonte e colocou sobre essa água uma camada das flores e deixou sob o sol por cerca de 4 horas, né? Então, aquela ação do sol sobre a flor faz com que ela imprima a sua energia vibracional, a sua essência vibracional nessa água. Então, o que você tem nesse vidrinho é essa água, que depois foi recolhida, tratada, foi adicionado, então, o conhaque como um conservante, e daí até chegar a esse processo da gente pingar as gotinhas nesse vidrinho, e aí você toma as 4 gotas que contêm, então, essa essência vibracional da flor. Esse foi um método descoberto pelo Dr. Bach, Sônia? Isso, por isso que a gente fala, né? São as essências florais de Bach, que foi o criador do método da terapia floral. Então, é preciso saber, lógico que para a gente entender o floral, a gente tem que entender o Dr. Bach. Ele era uma pessoa especial, extremamente iluminada, né? Pouca coisa. Pouca coisa. E ele, em primeiro lugar, ele era médico. Porque desde cedo ele atendeu um chamado, ele tinha o desejo, ele sentia a necessidade de ajudar as pessoas. Ele chegou até um momento a pensar em ser padre, mas ele percebeu que ele tinha que chegar mais perto. E aí ele escolheu a medicina. Então, ele teve uma carreira de sucesso, né? Ele era cirurgião, ele era pesquisador bacteriologista. Por quê? Pesquisador, porque ele sempre foi atrás, ele tratava as pessoas, mas ele percebia que sempre acabava esbarrando numa questão, né? Por que, em primeiro lugar, expostos às mesmas condições, por que nem todos ficavam doentes do mesmo jeito? A época era terrível, era a época da Primeira Guerra, era o começo da Revolução Industrial, então era um sofrimento assim na face da terra que era um horror. Pós-guerra, teve a gripe espanhola, que dizimou 1% da população mundial. Então, ele falava, por que 1%? Né? Que era muito, mas por que uns sim e outros não? Né? Então, o que fazia com que algumas pessoas adoecessem e outras não?
E durante o tratamento, o que fazia com que algumas respondessem satisfatoriamente ao tratamento e outras não davam resposta nenhuma. São questões que a gente tem ainda hoje no nosso dia a dia. Exatamente, isso permanece, né? Então, é uma visão que ele já começou a ter lá e que, graças a Deus, hoje em dia já é uma coisa que está muito, muito divulgada. Todo dia você vê a questão assim, da medicina adotando esse padrão de questão emocional, né? Então, o Dr. Bach, como bacteriologista, ele conseguiu perceber, examinando a flora intestinal, ele conseguiu perceber, né, constatar, comprovar que o sistema imunológico ele era afetado muito mais pelas questões emocionais do que pelos próprios vírus e bactérias que pudessem chegar. Quer dizer, o sistema imunológico já era fortalecido, então o vírus e bactérias não conseguiam penetrar, entendeu? Então, por que o Dr. Bach se preocupou com a emoção, né? Então, quando a gente falou da essência vibracional, o que é? A essência vibracional, ela vai atuar na sua vibração, porque, primeira coisa, a gente tem que lembrar é que a gente não é só esse corpinho que a gente está vendo aqui, que a gente apalpa, não é só que a gente vê. que a gente apalpa, e também a gente não é só aquilo que percebe com os olhos, com o nariz, com os ouvidos, né, com o sabor, com o tato. A gente não é só isso, tem esta parte que é o que o Dr. Bach ensina também, né? Isso tudo é ensinado. Quando você aprende a terapia floral, você tem que começar a entender por aí, né? E quando você tem um paciente de terapia floral, você precisa explicar isso para ele, porque ele tem que perceber que ele não é só isso aqui, ele não é só aquela dor de cabeça, né? Então, ele tem uma vibração, a gente pode ir por outro caminho, nós temos vários outros corpos além do físico, mas o que nos envolve é uma vibração, cada um tem a sua vibração. Então, essa vibração, ela entra em harmonia com outras vibrações em determinado momento. Então, a essência floral, ela te corrige a sua vibração. Quando você entra em desarmonia por causa de uma emoção, né? Uma emoção com a qual você não consegue lidar, então a tua vibração sai do seu ritmo. Você tem um ritmo próprio, uma harmonia, né? Quando você sai dessa harmonia, a vibração da essência vem fazer com que você entre nessa harmonia novamente. O que eu noto as melhorias no dia a dia, Sônia? Então, nós estamos falando sobre a questão dessa atuação no campo vibracional da pessoa. Então, o que nós vamos dizer? A gente falou justamente que a primeira coisa que a gente percebe é o nosso corpo físico, né? A gente tem essa percepção que é física, é material, né? A gente percebe o nosso corpo através das dores, né? É como que você lembrasse, meu joelho está doendo hoje, lembrei que eu tenho joelho. Né? E a gente fica até viciada nelas, né? Sim, aí você pode até se apegar à dor, exatamente, porque aquela dor, ela vem falar alguma coisa para você. Ela fica sendo parte de você, né? É um ser integrante. Isso. A hora que você se identifica com a dor no joelho, pronto, você adotou aquela dor no joelho e ficou, né? Então, eu voltaria dizendo assim, quando a gente vai tomar um remédio floral, muitas vezes as pessoas vêm buscar um remédio mesmo para uma dor física, né? E aí eu vou dizer para você, o floral não é um remédio que atue no físico. As palavras do Dr. Bach são, os florais são um remédio de alma, tá? Então, isso é para dizer que é um remédio que atua na sua vibração, né? Agora, o floral, ele tem níveis diferentes de atuação. Então, para perceber o floral, se a pessoa for mais sensível, se ela já tiver uma consciência da sua vibração, se ela tiver uma sensibilidade maior para perceber o que está acontecendo ao seu redor, porque nós não somos todos iguais, né? Então, alguns percebem coisas que outros não é verdade? Então, se eu tenho essa percepção mais desenvolvida, às vezes com 4 gotinhas que você pinga, né, normalmente, com 4 gotinhas você fala, nossa, eu me acalmei, parece que eu me centrei,
E a palavra é essa mesmo, você se centrou, porque a tua vibração entrou em harmonia, né? E o que diz o Dr. Bach, né, na sua filosofia, o seu ser físico entrou em conexão com o seu ser espiritual, que ele chama de eu superior, tá? Então, quando você pensa numa terapia floral, você tem esses 3 níveis de atuação. O primeiro seria aquele que a gente consegue rapidamente, que nem com o Rescue. Você já ouviu falar do Rescue? Que é um coringa, né? É um coringa. Eu acho assim, muita gente nem conhece terapia floral ou pouco ouviu falar de terapia floral, mas se você perguntar o que você conhece de terapia floral, tu vai falar, eu já tomei Rescue. Porque corre na farmácia, compra o Rescue, é uma emergência, né? Emergencial. Então, se ele é um emergencial, ele foi feito, né? Aí foi a única fórmula que o Dr. Bach fez, ele juntou 5 essências das 38 do sistema, né? Ele juntou 5 essências para gerar essa transformação rápida, de emergência, tá? Então, é um pronto-socorro do floral. Então, é o Five Flower, né? Outra produtora, que é a Healing, ela chama de Five Flower, e Rescue é uma outra. Então, é assim, é uma questão de nome, mas o Rescue é uma essência composta de 5 das 38 essências para te gerar uma transformação rápida, uma reconexão rápida. Mas, sabe, tudo que é rápido dura pouco. Não tem aquela profundidade, né, de entender a questão. Você falou agora a palavra, é o entendimento, né? Então, o primeiro nível seria esse. É muito difícil alguém não melhorar com Rescue. Precisa ser muito insensível, entendeu? Agora, aqueles que chegam para você e se propõem fazer um tratamento que chama, nossa, eu ando muito ansioso, ou eu estou estressado. Todo mundo chega, estou estressado. Né? Quem não tem, né, gente? Quem não é estressado? Quem não é estressado nos dias de hoje, né? Então, o que acontece? Esse já seria um segundo nível, que a pessoa já vai ter que passar por um processo um pouco mais longo, que você vai analisar esse estresse, né? Então, você pode estar estressada porque alguém perto de você é muito rápido e você tem um ritmo diferente, né? Então, você é uma pessoa mais tranquila, que a gente diria mais yin, né? Se eu for pensar na medicina chinesa. Mas você também pode estar estressada porque você é yang, você é rápida, e você tem uma pessoa lenta do seu lado. Então, o seu estresse é diferente do meu, entendeu? Eu estou estressada porque o outro é muito rápido, e você está estressada porque você é rápido e o outro não é. Então, todo o tratamento floral, ele busca essa compreensão do seu entorno, né? Não sou eu que sou estressada. Exatamente. Pode ter um fator externo, mas como lidar? E como lidar e como transformar. Então, o que acontece? É lógico, se eu estou estressada, se eu estou incomodada com a sua lentidão, não adianta eu querer mudar você. Eu é que vou ter que saber lidar com isso. E a partir do momento que eu começo a lidar adequadamente, quer dizer, a partir do momento que o seu jeito de ser não altera a minha vibração, eu estou curado. Eu não fico mais estressada com a sua pressa, por exemplo, tá? Talvez esse não seja o melhor exemplo, mas, enfim, é muito particular. E por onde passa tudo isso? Isso passa por um processo de autoconhecimento. Você tem que conhecer você mesmo, você tem que perceber o seu entorno e você precisa perceber aonde que esse desequilíbrio está acontecendo, tá? Então, esse é um segundo nível da terapia floral, onde você começa a trabalhar o seu autoconhecimento, a primeira coisa. Então, a partir do momento que você começa a se perceber, se conhecer e prestar atenção no que está ao seu redor, é que você vai conseguir gerar essa transformação. E por que essência floral? Porque ela trata os temas. Cada uma tem um conjunto de temas. E a partir do momento que você começa a entender aquele tema, você começa, então, a fazer esse processo dentro de você. Você sempre vai caminhar de um extremo, de uma emoção que é negativa, que é destrutiva, que te causa sofrimento,
e você vai gerar um equilíbrio, harmonizar e você vai levar isso para o outro lado. Você vai ver o lado positivo da emoção, entender o porquê da emoção e lidar com ela. Foi por isso, Sônia, que você se apaixonou pela terapia floral? Nossa, eu acho que deve ter sido bom, por isso tudo, mas esse foi um caminho importante, né? Porque eu era professora, né? Então, professora de inglês, dei aula lá há 25 anos, né? Se a gente quiser, a gente muda para o inglês. Não, por favor, tá bom assim. O que acontece é que, assim, dando aula, eu segui um método, né? Uma escola com um método bastante eficaz, né? Que você falava, nossa, isso dá resultado, mas não dava para todos do mesmo jeito. Não dava, porque cada um é um, né? Então, o que se discute? Então a gente tem que fazer aulas de reforço, a gente tem que pegar esse aluno sozinho e falar... Não era bem assim. A questão não era o método, a questão não era ele funcionar ou não. A questão é que você estava lidando com indivíduos. Então, da mesma forma que o Dr. Bach percebia que um tratamento atuava para curar uma doença, eu percebia que aquele método ele não podia atuar da mesma forma para todos. Você estava lidando com indivíduos. Então, a lei da individualidade é uma das leis que rege a filosofia floral de Bach. A lei da individualidade e a outra é a lei da unidade, porque apesar de sermos indivíduos, somos todos um, né? Dentro da unidade. E aí, Mari, né, que entra o terceiro nível de atuação do floral. Porque quando o Dr. Bach resolveu ajudar o ser humano, na verdade, o que ele tinha em mente era algo muito superior, porque ele diz assim, que cada um veio para o mundo com uma missão. E você passa pela vida distraído entre todas essas emoções, tendo que lidar com essas emoções, às vezes empurrando a vida com a barriga. Quando você entra num processo de autoconhecimento, quanto mais você conhece, mais escolha você tem, em qualquer assunto. Quanto mais você conhece de você, mais escolhas você tem para você mesmo na vida. E a partir desse momento é que você começa a atuar no mundo com consciência. Aí vem a questão da ética. E aí vem o trabalho mais profundo do Dr. Bach, que é a questão da ética, né? Como você vive nesse mundo, como você lida com as pessoas, como você lida com você mesmo, o que você faz desse mundo. E a partir do momento que você se aprofunda nessa terapia, você vai tirando camadas que encobrem o seu ser. Como se fosse uma cebola. Exatamente, ele fala disso. O trabalho do floral é o descascar de uma grande cebola. E quando você chega no centro, é que você percebe a sua conexão, né, com o eu superior, né, quando você tem consciência dela. Porque a gente está o tempo todo conectado, mas quando você tem essa consciência, você sabe disso, aí sim você está cumprindo a sua missão. E aí Dr. Bach diz assim, quando você cumpre a sua missão de vida, você torna um mundo melhor. Então, o papel que ele atribui a cada um de nós é o papel de salvadores do mundo. Só isso. Então, isso é a filosofia floral de Bach, mais do que a terapia. Muitas vezes você não precisa fazer a terapia, mas só conhecer da filosofia é um norte para a sua vida, entendeu? Por isso que eu sou apaixonada. Então, pessoal, fica aqui o convite. É muito bom compartilhar tudo isso com vocês. Eu trago aqui coisas que eu vivencio na minha vida, coisas que são vivenciadas por pessoas que eu gosto muito e que estão junto comigo no meu dia a dia. Então, o Floral de Bach é mais um convite para você se trabalhar, para você se conhecer, né? Fica o convite para você se expor, para você tentar ser o que você é de verdade, de uma forma natural, livre, sem medo e não perdendo a noção de que todo mundo faz parte de um grande sistema, tá bom? Até mais, obrigada, Sônia, por ter você aqui comigo. Obrigada, eu, Maria. Obrigada. Tchau, Obrigada tchau. a todos.